Bom, agora vamos ter uma série de aulas nas quais nós vamos mostrar várias técnicas, truques, dicas, né? E aprender várias ferramentas interessantes no Moodle para que possamos fazer uma cena inicialmente como essa. E aí nós vamos, ao longo do curso, né, incrementando e adicionando novos elementos. Por meio dessa cena nós vamos ver deformadores, efeitos, influências, um pouco de habilidades de como lidar com os keyframes, dropsheet, ou uma série de coisas interessantes. E fazendo os exercícios, vendo as aulas, né, vocês aprenderão a fazer algo semelhante a isso que pode ser aplicado em muitas outras circunstâncias, e ao longo dessas aulas eu também vou mostrando para vocês as várias possibilidades, ok? Bom, então agora nessa aula nós vamos começar fazendo esse efeito aqui, né, de tapete, né, desenrolando, dando um movimento bem interessante. Eles vão desenrolando aí, separadamente, com a velocidade diferente, oscilando a velocidade entre eles, dando muito mais naturalidade, certo? Vamos adicionar aqui um Mesh. Vindo na opção Mesh Operator, vamos criar um cubo, editar esse cubo, colocar um tamanho nele aqui de altura, pode ser 20 milímetros, 2 centímetros, né? Aí. Na realidade, vou colocar um pouco mais. 35. Tamanho. Vou colocar aqui 6 metros. Tamanho. Ok. Aí selecionando Add Select, vamos para o Schematic. Vamos adicionar aqui um Effect Bend. Posição, vamos mudar a posição dele. Invertido, né? No caso. Aí. E o tamanho, no caso, é 6 metros. Aí, 6 metros. Ok. E agora vamos adicionar, selecionando nosso Mesh. Vamos adicionar aqui uma influência. No caso, o item influência. Ligamos o effect no item. E vamos torcer. Nesse caso, ele não torce por uma questão óbvia, né? Primeiro, ele não tem subdivisão necessária. Por isso eu criei essa peça aqui no Mesh Operator, porque nós temos condição de editar e reeditar várias vezes, certo? Então, no sentido Z, conforme podemos ver aqui, olha,
eu vou adicionar subdivisões dele. Ó. Como nós estamos trabalhando com um mesh só, o que acontece? Aí nós vemos aí o que eu havia falado anteriormente. O Mesh Operator, ele trabalha muito, ele está muito relacionado a itens. Nesse caso é um só. Então, eu vou adicionar aqui um General Influence e vamos ligar ele. E aí nós temos aí a nossa deformação. Ok? Olha aí. Tá? Então aqui eu vou aumentar, vou colocar aqui 180 vezes, na realidade eu vou colocar 360, que é uma volta inteira, né? Olha aí. É interessante que, sabendo trabalhar com os deformadores, movimentando ele, como nós temos aqui uma torção de 360 graus, ele gira essa curva. Mas quando eu pego o eixo dele e movimento, olha o que acontece. Tá certo? Então isso é muito interessante. Se eu diminuir o tamanho e a escala dele, olha aí. Nesse caso não vai alterar nada, né? Agora se eu diminuir aqui, olha, o comprimento, olha o que acontece. Olha aí. Então, movimentando ele, movendo, olha aí. Interessante, né? Olhando lateralmente, como vocês podem observar, ele está entrando aqui um dentro do outro, né? Olha aqui. Olha aí. Então basta mover um pouco aqui a posição dele e dar uma pequena inclinação. Quando eu dou a inclinação, olha o que acontece. Olha aí. Pronto, uma pequena inclinação. Nesse caso, usando o rotate, tá? Olha aqui. 2 graus, acho que já é suficiente. Aí, olha bem. Se aumentar o comprimento, olha, eu já tenho aqui, ele já pega toda a área, né? Olha aí. Então aqui, continuando, ó. Se eu voltar para os 6 metros, ele vai pegar toda a superfície. Bem, então o que nós vamos fazer? Aumentar aqui a quantidade de rotação. Vou apertar aqui a opção de multiplicação e vou dar aqui 5. Ou seja, eu multipliquei por 5 aqui a rotação, ele deu 1800 e aí eu já tenho olha, uma quantidade razoável, né, de rotação. E nós temos aí o que é parecido com um tapete, né? Ok? Ótimo.
E como a subdivisão dele é pequena, então ele fica meio quadradão assim, né? Para ter uma forma mais orgânica, vamos adicionar aqui no cubo aqui, no operator, aumentar o número de segmentos. Vamos colocar aqui o dobro, né? Quase o dobro, 80. Podemos até colocar mais. Deixa eu colocar aqui 100. Aí está. Deixa eu diminuir aqui a rotação. Aqui 1.4 de rotação, 1.5 mais um pouco, 6. Aí, ok. Nas laterais também vou acrescentar subdivisão para não ter o problema com a malha, né? Por causa das torções que ela está sofrendo, tá? Então aumentar aqui o número de segmentos em Y, vou colocar aqui 4 ou 2, acho que é suficiente. Ótimo. Então tá aí. Para isso nós vamos selecionar todos os itens aqui dessa cena. Vamos agrupar Ctrl G. Dá o nome aqui tapete. Vou colocar uma cor aqui, tá? E aí nós vamos duplicar esse grupo, tá, ok? Esse grupo. Então, selecionando a pasta grupo, vamos na opção Duplicate, Clone. Clicando aqui, vamos escolher aqui 4, tá bom? E aí nós vamos mover até chegar no ponto que tem um certo distanciamento entre eles. Aí, tá bom. E como você pode ver, eles têm um effect para cada um deles, olha aí. Aí nós podemos trabalhar eles separadamente, né? Tá. E aqui, inclusive, eles estão bem organizados, olha aí. Aí aqui nós vamos ter que separá-los aqui, que eles meio que atrapalharam, tá? Uma separada aqui rápida. Nós vamos precisar deles separados, inclusive. Vou até minimizar isso aqui, mais fácil. Eu coloquei eles também na ordem aqui. Então esse aqui, vamos pegar aqui o 2. Esse aqui é o 3. O 2 está aqui. E o 4. E aqui em cima o 5. Essa organização é muito importante, tá? Muito importante.
Porque se não tiver uma organização mínima, pode ser que depois não consigamos administrar muito bem os efeitos da nossa cena, tá? Vocês vão entender agora por quê. Bem, quando um movimenta, nós temos aí uma diferenciação entre eles. Aliás, nós temos uma igualdade entre eles. O que queremos é fazer uma diferenciação. Podemos fazer de duas maneiras, eu vou mostrar para vocês, tá? Uma das maneiras é selecionando aqui eles e na timeline e aumentando a quantidade de frames ou diminuindo, né? Se diminuir, ele vai girar mais rápido que o outro. Ou se aumentar, ele vai mais lento, né? Então, por exemplo, esse daqui, olha, eu vou aumentar a quantidade de frames dele. Então, quando ele começa a girar, você vai ver um certo atraso, entre ele, ó, tá vendo? Vou aumentar aqui mais ainda. Deixa esse filme aqui, ó, certo? Essa é uma das formas. Tem outras formas também de fazer essa diferenciação, tá? Nós vamos ver mais para frente. Esse aqui eu vou dar uma acelerada, diminuir, e esse daqui um pouquinho mais lento em relação a esse daqui. Vou deletar esse frame aqui do meio aqui. Aí nós temos aí, ó, tá? Selecionar só os effects aqui, ó, em filtro. Aí nós temos aqui locator. Vou desselecionar tudo, olha. Desselecionei tudo, deixar só o mesh selecionado. Aí, no caso, ele vai aparecer só o mesh, tá? Ou então eu posso vir aqui editar effect ou bench e ele já aparece todos aqui, olha, tá vendo? Eu posso selecioná-los. Clicando no olhinho aqui, posso habilitar para eles não aparecer, né, na tela. Não tem que aparecer na tela também, né? Olha aí, tá? Pode ser que aqui resida um problema quanto à questão do tempo que vai trabalhar com a timeline. Nós temos aqui, olha, esses quatro effects, né, com os tempos deles. E pode ser que esse tempo não caiba dentro da nossa animação. Muitas vezes a gente precisa um pouco mais rápido, um pouco mais lento, né? Então existe uma outra forma de fazer isso que eu vou mostrar para vocês, um pouco mais complexa, mas é extremamente funcional, tá? Vou habilitar todos eles aqui, ó, todos eles, selecionar eles selecionados aqui, certo? Vou deletar todos os keyframes dele, no caso tá em Z, vou deletar, pumba, né?
ok? Abrindo aqui o nosso schematic, nós vamos adicionar aqui um efeito, tá? Um efeito no qual nós vamos criar um controlador e esse controlador vai acionar todos esses bends e nós vamos controlar a velocidade deles por esse único controlador, tá? Então para isso nós vamos adicionar aqui, olha, um locator, deixar esse locator aqui em cima, vou adicionar esse locator aqui no schematic e o locator vai trabalhar da seguinte forma: toda vez que eu movê-lo no sentido Z, automaticamente eles vão também mover no sentido Z. Então para isso é muito simples. Vou pegar aqui o que é chamado de channels, canais. Na realidade todos os parâmetros estão aqui, estão nessa seção de canais, tá? Então nós podemos pegar um canal separadamente, esse canal aqui, que é o Z no caso, Add Select, ele vai adicionar aqui, e aí nós temos aqui todo o parâmetro, né? Olha aqui. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, ele volta, retrocede. Se eu movimentar, automaticamente já está registrado aqui, certo? E agora vou selecionar aqui todos esses band que eu tenho. Poderia também selecionar aqui, né, na tela. Ou então posso selecionar eles aqui, certo? Vou pegar também o canal de todos eles, selecionar aqui ó, em Z. E aí eu vou adicionar aqui, ó, selecionar aqui canal Z e adicionei. Agora eu tenho aqui todos os canais deles aqui adicionados, ó, tá vendo? Tá? Então eu vou pegar o meu locator, joguei ele aqui. Dar um espaço aqui. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: quando eu movimentar o Z aqui, ó, automaticamente eles vão movimentar. Como que é feito isso? Simples. Só selecionar aqui os locators, perdão, os bends, clicando no Shift aqui, eu puxo eles para cá, olha, ligando, certo? Teve uns aqui que não vieram, mas não tem problema não. Deixa eu selecioná-los aqui, apertando Shift, eu ligo todos eles, ó. Liguei. Aí o que está acontecendo aqui agora? Eles estão ligados a coordenada Z, o canal Z está ligado ao canal Z deles. Então, basicamente, agora o que vai controlar o deslocamento deles aqui é esse locator. Olha aqui, ó, quando eu movo, olha o que acontece. Isso é muito utilizado na parte de animação de personagem, em algumas outras situações, e é muito útil, né? E agora eu vou colocar uma oscilação, um atraso ou um adiantamento entre eles, tá? O interessante disso é que eu posso, por exemplo, criar um keyframe aqui, olha, tá? Criar um keyframe aqui nesse ponto. No caso, eu vou trabalhar com keyframe só do locator, tá? Um outro aqui.
E pronto. Eu vou evitar de ficar trabalhando com o keyframe aqui dos bends, né? Entende? Então, aí eu só vou ter que me preocupar com locator, né? Como eu vou trabalhar com ele só para mover daqui para frente, então eu posso vir aqui em Assembler e aí eu vou aplicar a esse locator. Toda vez que eu clicar e selecionar ele, automaticamente já vai acionar uma ferramenta, ou no caso de transformação, ou move. Então a partir de agora, toda vez que eu clicar nele, olha o que acontece. Automaticamente ele já aciona a ferramenta de move. Eu não preciso ficar toda hora apertando o move. Isso pode ser feito com qualquer coisa praticamente dentro do Modo, tá? Bom, agora eu vou criar aqui um atraso entre eles, né? Um atraso. Tá? Então, para isso, vamos aqui adicionar em modificador, channel modificador, match, ou matemática, multiply. O que nós vamos fazer com esse multiplier? Esse é um modificador de fator de multiplicação de uma coordenada para outra. Eu vou desvincular aqui, puxar ele, ligar aqui, certo? E ligar ao meu position aqui desse primeiro. Como vocês podem ver, olha aqui, eu seleciono ele, o move não acontece nada contra, porque ele está esperando exatamente eu dar um comando aqui de multiplicação no fator. Então vou selecionar ele aqui, selecionar e vou dar aqui um fator de multiplicação, por exemplo, de 2. Ele vai trabalhar com uma variável de 2 aqui de velocidade. Você pode ver que ele está até adiantado em relação aos outros, olha aí. Ó. Certo? 2 eu acho muito, tá muito aqui. Vou colocar aqui 1.5, tá? E assim os outros. Ok? Para adicionar nos outros, podemos também fazer isso de uma maneira coletiva. Basta selecioná-los, vim aqui, channel, modificador de canal, match, multiply, e ele já adiciona aqui em todos de uma vez, ó, tá vendo? Ó? Esse multiplicador é muito utilizado em situações de articulação. Há muitas situações pode ser utilizado ele, tá? Quando queremos criar uma variável. O primeiro, nós temos aqui uma variável de 1.5, então esse aqui eu vou colocar aqui 1.3, pouca diferença. Esse outro já vou colocar aqui 1.3 de atraso, ou menos 1.3. Não foi muito aqui. Vou colocar aqui 0.5. Tá? Olha aí, eu tenho um atraso aqui, ó. Vou colocar 8. Tá? Esse daqui eu vou colocar já como 2. Ele tem. E esse aqui como 1.7. Tá? Aqui selecionando, ó. E nós temos aí, ó, olha aí. Deletar esses keyframe aqui, que eu não preciso criar isso agora, né? Agora quando eu movimento, olha o que acontece. Posso esquecer agora completamente esses bends aqui, tá?
posso fazer ou desabilitando eles aqui ou ocultando também na minha área, tá? Aqui eu vou voltar aqui com todos os itens. E agora a minha preocupação vai ser trabalhar com, no caso, esse locator. Olha aí. Bem natural, né? Então o resultado é esse aqui que vocês vão ver agora. Eu queria criar um keyframe também. A gente pode adicionar o keyframe aqui, olha, clicando nessa setinha aqui, ou na rotação na escala, nesse pontinho vermelho, onde ele já coloca aqui para criar uma chave. Uma outra. Ele já cria todas as chaves, todos os canais, tá? Aqui. Aí, pronto. Deixa eu alterar aqui um pouco a velocidade, aqui aumentar. Aí.